dados para resolver uma exponencial. Entenderam? Então, não compensa. Tá? Agora, para que serve isso? Deixa eu voltar aqui que vocês vão entender. São períodos não inteiros. Então, vamos lá. Quando eu falo capitalização mensal, significa que o dinheiro vai render mensalmente. Só rende de 30 em 30 dias. Então, quando eu coloco lá 2 meses e meio, esse meio não houve capitalização. Entenderam? Porque não completou um ciclo. Tá certo? Hoje, no nosso mercado, a capitalização é diária, né? Tudo hoje é diário, né? Capitalização, juro do banco, juro, tudo hoje é diário. Tá certo? Até a gente vive diariamente. Não é isso? Mas tudo é diário hoje, não existe. Tá? Então, olha bem. Quando a gente faz isso, o período não inteiro quer dizer isso. Se a sua capitalização é semestral e você tem 4 meses, não deu um semestre. Então, são períodos considerados não inteiros. Ou seja, quando ocorre, tá certo? Um múltiplo do período, que um número que não é múltiplo do período. Por exemplo, 6 são 3 bimestres. 5 são 2 bimestres e meio. Deu para entender? Ou seja, quando tem período fracionário mesmo, picado. Aí eu tenho 2 maneiras de calcular. Ou pela linear, ou pela exponencial. Aí, por desencargo de consciência, e é só por esse motivo, eu dei as fórmulas. Mas você não precisa delas para fazer nada. Porque até agora, hoje, nós vimos o quê? Nós vimos que juros é capital vezes taxa vezes tempo. Montante é capital mais juros. Isso aqui é juros simples. Juro composto é o quê? Capital vezes 1 mais i elevado a n. O que mais que a gente viu? Isso de fórmula. Em teoria, a gente viu o quê? Que desconto pode ser sobre o nominal ou sobre o valor atual. Aqui é o por fora e aqui é o por dentro. Tá certo? Aqui é o comercial e aqui é o racional. Aí é só montar a regra de 3. Tá certo? Nós vimos também o quê? Que eu posso trabalhar com triângulo, tem um triângulozinho também, que é para cálculo de taxa média, né? Antes que eu me esqueça. Capital, taxa e tempo. Isso aqui, ó, é cálculo de taxa, prazo ou capital médio. Então, em resumo, nós vimos isso hoje. Aí vimos equivalência, né? Para falar que 2 coisas são equivalentes, o atual de uma é igual ao atual da outra. Tudo bem? Nós vimos outras coisas. Se você for olhar, sistema de cotas, porcentagem, o que é taxa real. Mas isso aí está lá em porcentagem. Falando de financeira. A gente viu isso daqui. Tudo bem? Dentro disso daqui, eu consigo resolver a diferença de uma convenção exponencial ou uma convenção linear. Tá certo? Deixa eu pegar um exercício aqui.
Mas por que está voltando? Achei. Prontinho? Olha só. Determine o montante produzido por um capital de 10 mil em uma aplicação de juros com taxa de 10% ao mês durante 2 meses e 12 dias. Então, vou escrever isso aqui do lado de cá, ó. Convenção exponencial e linear. Então, o que que eu tenho? Um capital de 10 mil a uma taxa de 10% ao mês, num prazo de 2 meses e 12 dias. Nossa! 2 meses e 12 dias. Tá bom. Tá certo? Olha só, deixa eu escrever aqui dias. Primeira coisa, eu vou transformar o tempo em mês. Tá certo? 2 meses e 12 dias em relação a 30, vai dar o quê? Por 6 dá 2, por 6 dá 5. Ou 2/5 do mês. Tá bom? 2/5 do mês, você pode escrever de duas maneiras, ó. N vai ser 2,4 meses. Posso escrever assim também. Tudo bem? Beleza. Vou apagar aqui só para ficar mais fácil de enxergar. Olha só. Todo mundo prestando atenção. Não copia agora. Eu vou resolver isso de duas maneiras. Usando a convenção exponencial primeiro, que é simplesmente aplicar a fórmula de juro composto. O montante vai ser o quê? Capital, que é 10 mil, vezes a taxa, que é 1 por 10%, então fica 1,1, elevado a 2,4. Enxergar? Acabou. Aí você fala assim, como é que eu vou fazer essa conta aqui? Não vai. Eles vão ter que te dar ela na prova. A única pessoa capaz de fazer essa conta aqui é a calculadora. Eles são obrigados a te dar isso na prova. Tá certo? Que eu fiz o cálculo. Peraí. Ah, não. Depois eu pego. Vou ter que pôr óculos. Tá certo? E pela convenção linear. Na convenção linear, galera, o que que eu faço? Eu pego a parte inteira, aplico a juro composto, normal. Enxergaram? E pego a parte picada e aplico a juro simples. Então, não vai dar 2 meses? Então, é como se eu tivesse 10 mil vezes 1,1 elevado a 2. Apliquei e acumulei o capital 2 meses. Só que como daqui para cá é picado, o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente aplicar o restante a juro simples. Simples. Por isso que chama linear e é de juros simples. 2/5 de um mês, ganhar 2/5 de 10%, ganhar 2/5 de 10% é o mesmo que fazer o quê? 2/5 de 10% vai dar o quê? 4%? Certo ou errado? 4% é o que eu vou ganhar se fosse, nesses 12 dias, se fosse juros simples. Então, basta pegar isso daqui e multiplicar por 1,04. Entenderam? Feito esse cálculo, eu vou achar o valor de cada uma. Aí, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte.
antes de fazer a conta, eu posso afirmar com certeza que a convenção linear me dá um montante maior do que a convenção exponencial. Todo mundo fala que juro composto é maior do que juro simples. Depende se não for período fracionário. Se for no período fracionário e eu for trabalhar a convenção linear, ela é maior do que a de juros simples. Quer ver, ó? Pode ir copiando que eu vou fazer esse cálculo aqui para vocês, ó. Acho que eu fiz conta errada. Espera aí. Deixa eu fazer, deixa eu pôr ali para vocês. Vai dar, isso aqui vai dar 12.570,20 centavos. Tá certo? Uhum. Olha só. Que legal. Isso aqui cai muito em prova, cai aqui, ó. Caiu dentro da sala. Caiu, abriu ela toda. Beleza. Como é que não vale nada? Sei lá, acho que quebrou. Faz o contrário. Não. Tá funcionando. Olha só. Se eu fizer a seguinte conta, isso vezes isso vai dar 12.570. Se eu fizer a convenção linear, vai dar 12.584. Tá certo? Então, a convenção linear, o resultado, o montante, é maior do que o da exponencial. Porque eu tenho que fazer uma convenção. Eu só vou ter que fazer a convenção se o período for fracionário. Ok? Então, isto é verdade e isso já caiu em prova. Tá certo? Exatamente essa pergunta que eu estou comentando. Pode deixar aí que eu vou apagar o outro lado para poder comentar isso com o pessoal. Deixa aqui, ó. Já deu tempo aqui, né? Posso apagar aqui. Não. O montante de uma exponencial é maior do que o montante de uma linear, porque ele cresce mais rápido. Agora, quando eu faço uma convenção, que é o período fracionário, mais lucrativo é a linear. Tá certo? Muito bem. Deixa eu mostrar para vocês uma questão de prova. Um capital é aplicado a juros compostos a taxa de 40% ao ano durante 1 ano e meio. Calcule o valor mais próximo da perda percentual do montante, considerando que seu cálculo pela convenção exponencial em relação ao seu cálculo pela convenção linear. Sabendo que
1,4 elevado a 1,5 é igual a esse valor que está aí. Tá certo? Então, ó, presta atenção nessa questão. Como eu não tenho um capital, quase que eu caí, hein? Se eu tivesse aquele salto de ontem, eu tinha caído. Porque de ontem estava indecente. Um capital é aplicado a juros compostos a taxa de 40% ao ano durante 1 ano e meio. Então, convenção exponencial. Um capital, sei lá, R$1.000, se você quiser, ó. Qualquer capital vale, tá, gente? Vezes 1,4, porque a taxa é de 40% ao ano. Elevado a 1,5, porque é 1 ano e meio. Certo? Isso tudo aqui foi dado. Então, ó, aquilo ali vai dar o quê? 1.656.502. Convenção linear. O que você vai fazer? Agora que você vai aprender a fazer um negócio direito. O que eu falei da linear? A parte inteira é a juro composto. A parte fracionária é que é a juro simples. Então, ó, eu vou pegar os 1.000, capitalizar durante 1 ano. Então, é vezes 1,4, porque é 40% ao ano. Vezes a capitalização meio ano, porque é 1 ano e meio. Se eu ganho 40% ao ano, em meio ano eu vou ganhar 20%. Então, basta multiplicar por 1,2. Tá certo? Aí vai dar exatamente 1.680. Então, olha bem, 1.680 para 1.680 para quanto? 1.680 para... Perdi. 1.656, né? Posso fazer? Olha só, você pode fazer o que você quiser. Você pode até desprezar aqui, que como deu uma diferença grande, não tem problema. Tá certo? Olha só, divide um pelo outro. É o que um vai estar ganhando a mais do que o outro, né não? Olha só, olha o que está falando. O valor mais próximo da perda percentual é o quanto que esse está em relação a esse. Então põe aí, ó, 1.680 sobre 1.656. 1.680 1,0144, ou seja, 1,4% é a perda percentual. Tá ok? Muito bem, pode jogar aqui, Marco. Olha só. Aí o que eu vou mostrar para vocês agora? Aí tem até a resolução, tá? Nesse slide eu coloquei tudo. Mas o que eu quero é voltar naquela que a gente estava lá atrás. E vou mostrar para vocês qual que é a diferença.
Cadê a dita? Achei. Essa? Opa. Achei. Olha só, São Gotardo. Volta lá em São Gotardo. Tá aqui, ó. Durante 20%, durante 4 períodos e meio. Obtenha os juros e a porcentagem do capital aplicado, considerando a convenção linear. Então, olha o que eles deram. 4 anos e meio, não é? 4 períodos e meio. Aqui, ó. Eles deram elevado a 4,5 para a gente fazer a exponencial. É uma pegadinha. Porque se fosse juro composto, olha só, o montante ia ser capital vezes a taxa de 20%, né? 1,2 elevado a 4,5. Isso é a convenção exponencial. Não é isso? Agora, eu não quero a exponencial, eu quero a convenção linear. Então, o que eu vou fazer? Vai ser o meu montante, o capital, vai dar o quê? 1,2 elevado a 4, porque é a parte inteira, vezes, não são 4 anos e meio? Então, durante 4 anos é a composta, mais meio ano a simples. Se é 20% ao ano, em meio ano eu ganho 10%. Então, basta pegar esse resultado e multiplicar por 1,1, que equivale a 10%. Foi dado para vocês 1,2 elevado a 4, que vai dar exatamente 2,0736, vezes 1,1. E aí é só pegar isso daqui e multiplicar por 11. Se eu multiplicar isso aqui por 11, vai dar 6, 9, 10 vai 1, 8, 2 e 2. É isso, aqui macete que eu fiz na aula de ontem com vocês. Ou seja, passa isso para porcentagem. 228,096%. Se no final da transação você tem 228%, quanto que você ganhou? Você ganhou 128%. Porque o nosso referencial é 100. Se eu saio com 228, eu ganhei 128%. Alternativa correta, letra C. Copia. Eu espero. Tinha 228? Ah, é. Eu não ia pôr, não. Ah, eu não acho que o cara não ia colocar, não. 228, né? Não. Acho que eu não colocava, não. Por que que na questão 14 eu andei 2 casas no resultado?
Ah, meu bem, é porque é o seguinte, isso daqui que eu achei, vem cá, 2,28 é o índice unitário. Para passar para porcentagem, eu tenho que multiplicar isso por 100. Por isso que eu andei duas casas, tá certo? Sempre que eu achar a taxa unitária, eu tenho que multiplicar por 100. Quem me perguntou foi a Natália, né, Natália? Foi isso aí. Deu tempo? Olha, indique a taxa de juros anual equivalente a uma taxa de juros nominal de 12% ao ano com capitalização mensal. Ninguém copia nada, só presta atenção nos nomes. Olha o que eu falei ali, ó. Taxa de juros anual equivalente a uma nominal com capitalização mensal. Quer dizer que tem vários tipos de taxa? Tem. Nós temos a taxa nominal, a proporcional, a efetiva, a real, a aparente e a equivalente. Isso que é prova? Não é isso que você está pensando? Estou parecendo aqueles alunos da faculdade lá. Estou dando aula, uma empolgação. Aí um levanta a mão, você achando que está tendo dúvida. Isso cai na prova? Dá vontade de responder, não dá? Como a mãe falou que a gente não deve ser mal criado, eu não respondo. Eu faço de conta que ele nem perguntou. Entendeu? Mas é melhor do que dar mal resposta, né? Não é? Concorda? Dá vontade de bater, viu? Presta atenção. Isso cai na prova? Cai. Claro que cai. E você tem que saber a diferença. E ainda vou falar mais. A CESP, a fantástica fábrica de questões, entendeu? Cobra exatamente o conceito de uma delas. Numa prova, numa questão, nós vamos fazer ela guria mesmo, vem taxa efetiva, taxa real, taxa inflacionária, taxa aparente, taxa equivalente. Eu tenho que saber diferenciar uma a uma. Tá certo? Existe uma diferença de taxa nominal para a taxa real, para a taxa efetiva e tudo mais. Só um minuto, antes de eu passar, ver se é pergunta do anterior, porque senão eu vou ter que voltar outra vez. Professora, a resposta deu 228, mas não tem nenhuma opção com a resposta. Não, meu amor. Olha só. Deixa eu voltar nela. Cadê ela? Essa? É. Olha só. A resposta deu 228. O montante foi 228. Foi o montante que é igual. Nós achamos, meu bem, nós achamos montante igual a 228%. C. O quanto que eu ganhei, o quanto que ultrapassou? 228 é o valor. Qual que é o juro? Ele quer um juro. Ele quer os juros. Olha só. Obtenha os juros como porcentagem. Ele quer os juros. Ele não quer o montante. Montante é capital mais juros. Montante é o 100% mais o que eu estou ganhando. Se no final eu tenho um montante de 228, é porque eu ganhei 128%. Tá certo? Porque eu já tinha 100%. Ok? Pode deixar lá para ela anotar. Deixa eu chegar na taxa aqui que vocês vão ver o que eu quero. Isso aqui. Pode deixar agora aqui.
taxa de juros. Vamos lá. O que é uma taxa nominal? Lê. É a taxa